Oi, gente, vou começar mais um vlog de leitura com bastante coisa aí pra comentar com vocês, porque eu terminei de ler Babel. Terminei esse livrão, gente, eu levei 15 dias pra ler ele. Foi um livro bem lento, que eu tinha que ler com calma, mas foi maravilhoso, valeu super a pena. E tem um vídeo aqui no canal, um vlog de leitura dele, não tem spoiler, pra você ver aí quais foram as minhas impressões sobre a leitura, e se você se interessa em ler também. Saiu esse vlog aqui no canal, então já comentei sobre Babel nesse outro vídeo. Vamos falar sobre as outras leituras aí que eu tô fazendo, que eu fiz. Eu comecei um livro que eu tenho encalhado aqui, que é Um Ano Solitário. Estou na metade dele, estou na página 204. Esse livro aqui foi uma escolha de um apoiador do Catarse, o Kaique, foi sorteado de novo para escolher mais um livro para eu ler. E ele tá lendo comigo esse livro. E não sei se vocês conhecem a autora, mas é a mesma autora de Heartstopper. E essa daqui é uma história paralela a Heartstopper. Nós temos aqui como protagonista a Tori, que é a irmã do Charlie. E essa história aqui se passa, eu acho que ali entre o volume 4, o volume 5, algo assim. Então eu acho que é bem legal você já ter lido as HQs antes de ler esse livro. E eu acho legal também você ler esse livro antes de ler o último volume da HQ. Parece que eu tô lendo ali no tempo cronológico certo. E tá batendo muito a leitura por conta disso. Os personagens aparecem aqui, né? O Nick, o Charlie, o irmãozinho do Charlie e outros personagens ali da escola. E aqui na vida da Tori, que é a Victoria Spring, né? A gente acompanha a vida de uma menina mais introvertida, que a gente percebeu que ela é uma pessoa assim mais fechada e tal. Só que ela tem muitos amigos, eu estranhei isso, eu pensei que ela não tinha muitos amigos, mas ela tem muitos amigos e até tá difícil decorar o nome de todos os amigos dela. Eu ainda tô perdida ali nos personagens que estão ao redor dela, mas tem um personagem que se destaca bastante, que é o Michael. O Michael acaba meio que se tornando muito amigo dela ali, e provavelmente vai ser um interesse amoroso pra ela. E tá muito legal as interações entre eles. Eu gostei desse personagem. E no comecinho do livro, ali umas 100 páginas, eu tava achando ele muito chato. Pensei que eu não ia gostar do livro. Tava chato. E daí também tava muito adolescente, coisas de adolescente. Eu pensei, ai, não estou mais na vibe de ler adolescentes. Pensei que não ia gostar, mas insisti. E depois, quando teve mais esse entrosamento da Victoria com o Michael, eu acabei gostando um pouco mais. Eu tô gostando desse personagem. Tô gostando das cenas, assim, que tem eles dois. Então, tô gostando um pouquinho mais. Agora chegando na metade. E uma coisa muito boa é que o livro é super rápido de ler. Eu não sei, é a diagramação, é a escrita bem fluida, faz com que a história seja bem rapidinha. É uma diagramação ótima, então eu acho que eu termino esse livro aqui em mais um dia. Eu termino ele tranquilamente. E depois que eu li, né, o Babel, eu peguei também alguns livros leves e rapidinhos de serem lidos, que foram livros ilustrados. Então eu li esses quadrinhos aqui da Sarah Anderson, o novo livro dela, que é Esquisitona. Eu já li todos os outros livros, que é o Ninguém Vira Adulto de Verdade, Uma Bolota Molenga Feliz, A Louca dos Gatos. E agora esse daqui é o próximo. É muito legal a coleção toda colorida. E eu dei algumas risadas. Aqui fala de algumas coisas onde pessoas esquisitas podem se identificar. Mas é aquela esquisitice que a gente adora. E eu percebi que o livro ele faz muitas associações assim de millennials e geração Z. Tem bastante coisa de gato também, comparando gato com cachorro. E aquelas coisas engraçadas com gato, então não é só essa personagem que aparece. Tem bastante coisa do gato dela também aqui envolvido. Teve algumas coisas que eu não me identifiquei tanto, mas o que eu mais me identifiquei assim é, por exemplo, quando fala de livros, quando fala de histórias. E também quando fala do interesse por coisas de true crime, suspense, assim. Foi bem engraçado, mas eu acho que não é o meu favorito. O meu favorito, assim, que eu mais me identifiquei mesmo foi com as tirinhas de Uma Bolota Molenga e Feliz. Eu acho que esse
foi o que eu mais me identifiquei entre os 4. Principalmente pelo fato dela gostar muito de roupas confortáveis e quentinhas, de sentir muito frio. Tinha bastante coisas assim, eu me identifiquei bastante. Mas foi muito legal também esse quadrinho. E depois, gente, olha que coisa mais linda esse aqui da Darkside. Ele é todo ilustrado. Ele vai trazer aqui, ó, a ilustração e do lado a lenda japonesa, né? Tem 25 lendas aqui. E ele traz um resumo da lenda. Então eu até pensei que era um livro de contos, mas não é, gente. Ele é um resumo, assim, da lenda e tem essas ilustrações belíssimas. Vale super a pena esse livro. Mas se você quer ler os contos de uma forma mais detalhada, eu recomendo esse aqui, é da editora Wish, que eu li o ano passado. E é um dos melhores livros de contos que eu já li. A edição é belíssima também. E por que eu peguei esse daqui? Porque tem algumas lendas que estavam aqui que eu já tinha lido nesse outro livro da editora Wish. Inclusive uma das minhas favoritas, que é essa A Lenda do Irashima, que é uma história assim de amor, que eu acho muito legal. E eu acabei descobrindo, gente, uma lenda que eu fiquei obcecada. Assim, ó, quase chorei lendo. É maravilhosa, é muito linda essa lenda, que é a do Espelho, de Matsuyama. Esse daqui, gente, é uma lenda que fala sobre família. É lindo, gente, é a minha lenda favorita, do Espelho. Tem outras lendas aqui envolvendo animais e muitas de terror, gente. As de terror são muito engraçadas, assim, no sentido de que são mulheres ciumentas e vingativas. Então, por exemplo, a mulher, ela vai morrer, ela fala pro marido dela que não é pra ele se casar com ninguém depois que ela morrer. Daí ela vai lá e morre, e daí o cara se casa com uma outra mulher um tempo depois e o fantasma dela volta, vingativo, pra se vingar, porque o cara acabou ficando com outra pessoa. Tem muitas histórias assim, gente. Eu achei o máximo essas histórias sobrenaturais envolvendo mulheres ciumentas. Tem bastante. Outras mulheres traídas, né? Tem aqui também. Então, tem bastante histórias de terror. Lendas, na verdade, né, sempre dão um pouquinho de medo, assim. Eu acho que algumas são mais fantasiosas e outras são mais macabras. E essas minhas duas favoritas, que é a do Espelho e do Urashima, são as mais tranquilas, assim, que eu até acho emocionante. Recomendo muito vocês conhecerem essas lendas. Ele é bem rapidinho, gente. Eu li em 1 hora esse livro. Mas se você quer saber com mais detalhes, esse livro da Wish eu recomendo muito. Ele, além de lendas japonesas, tem da China, da Mongólia, da Coreia também. Tem muitos contos aqui e eles são escritos como historinha mesmo de contos, com diálogos. Então você aproveita bastante também esse livro agora que eu resgatei, que eu li o ano passado, mas já tô recomendando aqui pra vocês também. E estou na vibe de ler livros ilustrados, porque agora a leitura que eu estou lendo no momento, que eu comecei ontem, é O Oceano no Fim do Caminho. Edição nova, gente, capa dura, corte colorido, todo ilustrado por dentro. Olha, tem umas ilustrações assim meio sinistras em preto e branco, uns traços assim, que eu acho que combina bastante com a vibe do livro. Eu já li esse livro, gente. Eu estou fazendo uma releitura dele. Até trouxe aqui, ó, minha outra edição. É essa velhinha. Faz tempo que eu li. E ele é um livro que eu gostei muito, que foi bem memorável pra mim. Ele fala muito sobre a infância, sobre o que a gente lembra da nossa infância. E eu tô relembrando essa história agora. Eu estou na vibe esse ano de fazer releituras, né? Teve uma releitura recente aí que eu fiz o mês passado. E tem uma outra releitura que eu estou pensando em fazer no próximo mês também, que vocês vão ver. E agora eu tô fazendo do Oceano no Fim do Caminho. Ele é bem rápido de ler, tem algumas páginas assim que tem as ilustrações, que tem pouco texto. Então você vai avançando assim na leitura. Não vai ser um livro demorado de ler, eu tô bem no comecinho, tô na página 40. E apesar de eu não lembrar de muita coisa, conforme eu tô lendo, as coisas vão voltando assim pra minha memória, assim, tá muito gostosa essa releitura. E às vezes a gente tem medo, né, de reler um livro favorito e depois essa releitura não ser muito boa. Mas eu tô sentindo que com esse livro, às vezes a releitura até vai ser melhor, porque esse livro tem umas reflexões bem interessantes. Eu acho que agora, eu sendo um pouquinho mais madura do que da época que eu li, tanto em relação à minha vida, como madura nas leituras também, eu acho que eu vou aproveitar bastante
esse livro do Neil Gaiman aí, que eu acho que é o livro mais famoso dele, um dos mais famosos. Finalizei a minha releitura do Oceano no Fim do Caminho e felizmente eu não mudei a minha opinião sobre esse livro. Eu mantive a minha nota dele, que ele é um livro 4 estrelas. Eu gosto muito desse livro, mas eu não vejo ele ainda como uma leitura assim tão favorita, 5 estrelas, porque ele causa muitas estranhezas. Ele é um livro que ele vai falar sobre as nossas memórias da infância. Eu até tinha esquecido do fato do livro não dar nome ao protagonista, e eu acho que a intenção do autor não dar o nome para ele é pra gente sentir como se nós fôssemos ele mesmo. Ele tá relembrando, né, coisas da infância dele, e as coisas que ele relembra é de uma forma muito imaginativa, como se a gente adentrasse a imaginação de uma criança. Então, a narrativa, ela volta para o olhar de uma criança na maior parte do livro, e é aquele olhar bem fantasioso. É uma fantasia que acontece aqui no livro, mas não se tem a resposta de que se realmente é uma fantasia ou se era totalmente imaginação da criança. Você leva mais em conta pelo fato de ser imaginação, porque o livro ele trata muito sobre memórias, essas memórias da infância. Até tem toda a situação dele não se lembrar direito o que aconteceu, depois ele chegar no local, ele ter essa volta da memória, e quando ele sai do local, ele tem uma percepção diferente também. Então ele é um livro que ele fala sobre memórias da infância, e ele acaba sendo um livro, assim, meio triste, meio depressivo, assim, em alguns momentos, muito reflexivo. Então, ele acaba sendo uma leitura, assim, mais profunda. Eu acho que isso é o que mais me toca nas vezes que eu li ele. E acaba sendo uma história memorável, uma história que você sente uma certa conexão, relembra da infância. Você fica pensando, poxa, será que algumas memórias que eu tinha quando eu era criança, às vezes não é coisa inventada da minha cabeça também? Sabe? A percepção que a gente tinha naquela época. Eu não sei se vocês têm essa sensação também, de que algumas coisas vocês tinham uma percepção diferente quando era criança, e quando vocês encontram aquela mesma coisa adulto, a tua percepção é muito diferente da que você se lembra. Eu tenho muito isso, por exemplo, com lugares. Tem muitos lugares que eu tenho uma memória da minha infância, e depois quando eu vou revisitá-los, agora adulto, é muito diferente. Até a percepção de espaço, principalmente, por exemplo, a casa das minhas tias, casa da minha avó, lá o lugar onde eu cresci. Então, era uma percepção diferente quando a gente era criança. Então, eu acho que é mais ou menos isso que o autor quis trazer na história desse livro. Eu acho muito interessante, eu acho muito original também. Eu acho que eu nunca encontrei isso em outro livro, que faz ele ser
um livro assim único, um livro bem interessante que eu recomendo vocês lerem. E as ilustrações que nós temos aqui na história, elas até trazem um clima assim mais sombrio, porque até a imaginação da criança ela é mais voltada para o lado assustador em alguns momentos, tipo com monstros, por exemplo, e lembra um pouco de Coraline. E eu acho que essas ilustrações assim, ó, nesse estilo preto e branco e mostrando assim algumas percepções mais sombrias, ó, parece tipo com sombras, né? Dá o tom que a história quis trazer mesmo, que é esse tom assim mais sombrio, monstros, coisa assustadora, que vem da imaginação de uma criança, né, amedrontada e um pouco solitária, que é a história desse menino aqui que a gente acompanha. O outro livro que eu terminei de ler foi Um Ano Solitário, e esse daqui acabou sendo uma decepção, eu acabei não gostando desse livro. Eu dei uma nota bem baixa para ele. Foi uma leitura que eu fiz em coletivo com o Kaique, lá do Catarse, e ele também teve a mesma opinião que a minha, ele também não gostou do livro. Não sei se a gente estava com expectativas diferentes pro livro, porque a Tori é uma personagem que eu gostava nas HQs, ela parece uma personagem assim meio enigmática e sarcástica. E a autora quis trazer à tona nesse livro aqui algumas questões, eu acho, psicológicas envolvendo a personagem, que eu acho que a autora não tratou muito bem, porque você não entende em muitos momentos a cabeça dessa menina. A percepção que ela tem de muitas coisas é meio enigmática ainda, meio confusa para o leitor. Eu tive a sensação que o livro ele fala de saúde mental em muitos momentos, mas a autora não conseguiu expressar isso muito bem na história da Tori. Ela não conseguiu tratar muito bem desse assunto nesse livro. Eu acho que essa foi a grande questão aqui, que não me fez sentir muito conectada com a história, não me fez me envolver bastante com a personagem nesse primeiro livro dela. E eu acho que é o primeiro livro escrito da autora, então dá para entender que ela ainda não estava bem madura, né, na escrita, e ela trazendo esse tema aí que gera muitas reflexões, que devia ser tratado de uma forma informativa ou não sei explicar, gente, mas eu achei que faltou muito desse tema ser melhor trabalhado aqui no livro. Faltou bastante. Até porque o livro, ele até aborda o assunto do suicídio. A personagem, ela é meio mórbida em alguns momentos. Você já sentia que ela era uma personagem assim, né, pela HQ. E eu pensei que a autora fosse ir mais a fundo nisso. E eu senti que faltou bastante. Então você não se sente muito conectado assim com essa personagem, com a história dela. E o livro ele traz muitos amigos ali ao redor dela e tal, mas um que se destaca bastante é o Michael. Ele é um personagem que me cativou. Eu gostei um pouco desse livro, eu até poderia dar uma nota 3 estrelas, eu tava assim na dúvida por causa desse personagem. O Michael foi o personagem que salva esse livro. Ele é um personagem muito carismático, e é ele que entra na vida da Tori, meio que muda um pouco a percepção dela de algumas coisas. E ele é um personagem assim muito carismático e foi o que, na minha opinião, salva o livro. A história poderia ser a história do Michael e não da Tori. Então eu acho que foi o único ponto assim que eu gostei no livro, foi esse personagem. Nós temos aqui os personagens de Heartstopper, o Nick e o Charlie, o Ben também, o Oliver aparecem aqui. Então nós temos uma apariçãozinha, né, desses outros personagens da família da Tori, né, principalmente. Inclusive, Heartstopper foi escrito depois, né, desse livro, porque o pessoal gostava do Charlie, do Nick, e queria saber a história dele, por isso que ela fez a HQ deles dois. Mas assim, no geral, não curti o livro. Até o final dele, assim, eu não gostei do final do livro. Ele tem um mistériozinho a respeito de uma pessoa que tá fazendo um blog. E daí fica, quem que tá escrevendo o blog, né? A garota do blog. E você meio que desconfia, né, quem tá por trás disso. Então não tem lá muita coisa desenvolvida nesse mistério. Na minha opinião, assim, foi bem simples. E eu achei meio raso essa questão do blog.
Como eu falei pra vocês, essa questão aí de saúde mental e da personagem ter alguns pensamentos mais mórbidos, na minha opinião, eu achei que a autora não trabalhou muito bem isso, então foi por isso que eu acabei não gostando do livro. E eu encerrei o mês de março, né, com essas leituras. Agora, né, vamos começar o mês de abril com leituras novas. Eu ainda tenho a leitura do Catarse pra fazer. Tô bem atrasada nessa leitura, que é o novo livro da Christine Hanna, Os Quatro Ventos, que eu vou escutar o audiobook desse livro. Tem o audiobook no Audible, até por isso que a gente escolheu esse livro para ler no clube. Eu queria escolher um drama, pelo que eu vi, ele é um drama histórico, ali dos anos 20, nos Estados Unidos. Ele vai tratar um período histórico, assim, bem interessante e com personagens femininas, assim, interessantes também. Essa autora, eu já vi as pessoas falarem muito bem dos livros dela. A Cami, que é a minha amiga do canal Cami Juste, ela gosta muito dessa autora. Ela sempre fala, amiga, você vai amar essa autora, você precisa conhecer os livros dela. E eu vou começar por esse, vai ser o primeiro livro da Christine Hanna que eu vou ler. E eu espero amar muito, porque eu gosto de dramas, assim, pra sofrer. E eu quero que esse seja um livro aí esse ano que me emocione e que me envolva bastante. Eu quero ler livros mais dramáticos esse ano, livros históricos. Eu vou tentar incluir bastante na minha TBR do ano. Ai, gente, eu comecei a ler essa semana também esse livro aqui, ó, que é Mais Uma Vez com Emoção. Eu acho que vocês devem lembrar que essa capa aqui é bem parecida com o outro livro da autora, que foi lançada pela Astral Cultural. Eu não li o outro livro dela, então eu comecei a ler ela por esse daqui, que foi lançado agora em fevereiro. E ele é um romance que é pra ser um romance divertido, e eu percebi que ele é muito assim, ó, uma fanfic de Britney Spears e Justin Timberlake. Lembra muito isso aqui no começo da história. E vocês sabem que eu fiquei fissurada pela biografia da Britney, então eu sei todas as fofocas aí da vida dela. Então quando eu vi aqui que esse livro era um pouco inspirado nisso, me chamou bastante atenção, porque aqui nós temos uma ex-estrela do pop, a Kate, quando era mais nova, ela era a princesinha do pop. E ela ficou conhecida ali nos tabloides por trair o namorado dela, que era um dos integrantes de uma boy band. E que ele é um cara aí super famoso também. Ele contou pra todo mundo que ela tinha traído ele com o colega dele ali da banda dele. E parece que isso aí que meio que destruiu a carreira dela. E ela ficou muito mal falada, teve uma reputação, assim, péssima depois desse acontecido por conta desse ex-namorado dela. E daí, no presente, né, passou vários anos, ela tá trabalhando numa peça de teatro que a melhor amiga dela escreveu, e quem vai dirigir essa peça de teatro, que é um musical, é o tal cara que foi apontado como a fé dela naquela época, o cara que também era da banda. Ele é o Cal Kirby, e eles são meio que amigos, mas houve aí uma história do passado que não tá bem resolvida. Então a gente vai acompanhar aqui essa história do presente, deles se resolvendo, deles nessa peça aí de teatro que vai acontecer, e ao mesmo tempo o livro vai voltando pro passado, contando o passado deles, contando essa época aí que ela era uma super popstar e que ela tinha esse ex-namorado aí que falou toda essa história e o que realmente aconteceu com eles dois naquela época. É isso que eu tô mais curiosa pra saber, gente. Eu tô muito curiosa pra saber todo o passado deles, como que eles se envolveram naquela época, o que realmente aconteceu. E parece que quando você volta no passado é aquela história da fofoca, né? Que você quer descobrir aí sobre a vida das celebridades, é muito interessante. Então eu gostei dos personagens desse casal, eu acabei gostando deles. E uma coisa que é interessante no livro é que a escrita da autora é envolvente. Eu tô envolvida na história, até tô lendo ela super rápido, eu já estou no capítulo 18 aqui, ó, chegando na metade do livro. Porque a escrita da autora é muito fluida, é muito envolvente. Você se envolve bastante aí na vida desse casal. O único ponto negativo que não me faz me empolgar tanto com a história é que eu não gosto de histórias com peça de teatro. Eu não sei porquê, gente. Todo livro que eu leio que tem peça de teatro e que eles estão montando aí essa peça e tal, eu acho meio chato. Eu não curto esse elemento nas histórias. Então, toda hora que
envolve a peça de teatro, são as partes assim que eu não curto tanto. Que eu meio que tenho que relevar ali pra me envolver na história do casal mesmo. Mas eu espero que o livro seja assim bem leve e divertido. Ele tem essa vibe de livros com pessoas famosas também, que é bem interessante, né? No estilo ali dos livros da Taylor Jenkins Reid. Eu acho que o outro livro da autora, alguém tinha comentado comigo, que o outro livro da autora também envolve essa questão de pessoas famosas e até baseada numa entrevista que o Chris Evans deu. Então eu acho que a autora escreve livros nesse estilo aí, com personagens que são celebridades. É interessante esse tema do livro, então tô curiosa pra saber aí como que vai desenvolver esse romance do casal. É um livro de romance leve, que parece que os personagens têm bastante química. Gente, eu peguei aquele audiobook de Os Quatro Ventos e eu acho que eu escutei ele em 3 dias. Assim, ó, devorei aquele livro, aquela leitura e assim, ó, devastador. Devastador. Gente, ele é um livro muito triste, muito triste. Eu acho que eu tinha visto as pessoas meio que falando do livro, que ele era muito bom e tal, que ele falava de período histórico, que era bem interessante. Mas eu não lembrava que ele fosse tão triste assim, sabe? É uma desgraça atrás da outra. É pra quem gosta de livros sofridos, assim, livros tristes mesmo. Eu gosto de livros assim, e esse livro acabou me emocionando bastante. Mesmo a experiência de escutar ele, assim, o audiobook é muito bom. Recomendo pra vocês e dá pra escutar ele bem rapidinho, se você tiver tempo. Ou se você não tiver tempo também, né? Porque dá pra você escutar fazendo algumas atividades aí na sua casa, escutar no carro, essas coisas. O que é a história dos Quatro Ventos? Nós temos a Elisa como protagonista, pelo menos no começo da história. Depois ela divide protagonismo com a filha dela. A Elisa, no começo da história, ela tem 25 anos, é o aniversário dela. E ela sempre foi uma menina sonhadora, ela até sonhava em ser escritora, ir para a universidade. Só que os pais dela não aprovavam isso. Ela, por ser uma menina assim que era considerada feia, que não tinha assim atributos físicos interessantes para um homem, ela também nunca arrumou um casamento, né? A família dela até achava estranho se alguém se interessasse por ela. Então ela foi criada dessa forma. E até que um dia ela conheceu um carinha ali, o Ramin. Agora eu esqueci o nome dele. Já esqueci o nome do personagem. É alguma coisa com R. Ela acabou se envolvendo com ele e acabou engravidando dele. Só que eles, né, não tinham nada, até era um relacionamento escondido. Ele vem de uma família de italianos, o que a família dele reprovaria muito. E também meio que ele estava prometido para uma outra pessoa. Ele sim ia para a universidade. Ele tinha um futuro diferente assim pela frente, diferente do dela, e ele também era mais novo que ela. Então foi o maior escândalo isso que aconteceu, e a família dela deserdou ela depois disso. Mandou que ela fosse lá morar com ele, casar com ele, que ele assumisse o filho. O pai dela disse que ele não tinha mais filha. Foi isso que aconteceu com essa personagem aqui no começo da história. Então, a partir disso, ela passa a viver aí com essa família de italianos, acaba se casando com esse cara e tendo essa filha que depois pula alguns anos, e a filha já tem, né, por volta ali de 12, 13 anos, quando pula, assim, esse tempo na história. E a gente acompanha também o ponto de vista da filha depois. Então, gente, ele é um livro que vai falar muito sobre uma família, sobre toda essa família e esses personagens, mas principalmente um livro que vai falar sobre a pobreza que invadiu essa família e muitas famílias aí nos Estados Unidos na década de 30, por causa da depressão, por causa dos eventos climáticos ali daquela época, envolvendo ali a agricultura e tudo, que gerou aquelas tempestades de areia, aquelas tempestades de poeira, assim. Eu nunca tinha ouvido falar desse período aí dos Estados Unidos, desse período histórico, e foi muito interessante aprender isso através dessa leitura.
deu pra ver, assim, o quanto foi algo, assim, muito sofrido pros agricultores, né? Porque eles eram uma família de agricultores, eu esqueci de falar isso. Então, foi um período, assim, que gerou secas, né? Eles não tinham mais como plantar nada, o solo estava totalmente seco, assim. Não entendo muito bem de geografia, mas só sei que toda essa questão ali de como que eles estavam trabalhando com a terra gerou, assim, vários eventos climáticos que daí, com a falta de chuva, gerou essas tempestades aí de areia, esse negócio aí que devastou todo mundo e tinha muitas pessoas morrendo por causa disso, morrendo de fome. E o governo ali entrou com um plano de ação também para ajudar as famílias ali dos agricultores, mas era tudo muito precário, assim, e depois envolve toda uma questão de migração também, porque essas pessoas acabam se migrando desse lugar que estava tendo esse evento climático aí muito perigoso, estavam se mudando, por exemplo, para a Califórnia. E lá na Califórnia, esses imigrantes aí desses outros estados passavam assim muito preconceito e trabalhavam para fazendeiros grandes de uma forma muito explorada. Eles eram explorados lá nesses outros lugares. Então, o livro aborda toda essa questão histórica. E é grandioso, assim, faz com que o livro seja muito rico. E a escrita da autora é muito envolvente, porque você se envolve muito com a história dela, você se envolve muito com a história dessa família. E acaba sendo, assim, um livro muito triste. Ele fala muito sobre relação de mãe e filha também, principalmente. Vai falar muito sobre essa personagem feminina aí que é incrível, assim, muito guerreira. E no começo da história, por exemplo, ela me lembrava muito, sabe qual personagem? A do livro da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, tem a Macabeia. A Elsa me lembrava muito a Macabeia, pelo menos ali no começo, quando a filha também falava que a mãe tava feliz assim com a situação deles e sempre pensava que logo ia chover e que as coisas iam ficar bem e tal. Me lembrava muito a personagem da Clarice Lispector, então é uma personagem que poderia ser uma mulher comum e que em frente a tudo isso que acaba acontecendo depois com a família dela, ela acaba evoluindo para uma grande heroína assim na história. Então é muito, muito interessante e muito comovente. Ele é um livro assim que você se comove desde a primeira página até a última e você sempre tem a esperança de que as coisas vão melhorar, sabe? E você sofre o livro todo, gente, é sofrência o livro todo. Então é um livro que pode te fazer chorar. Eu acabei não chorando com ele, eu acho que talvez seja a experiência do audiobook. Talvez se eu tivesse lido o livro físico, teria sido mais emocionante para mim. Como eu escutei o audiobook, era tudo muito rápido, assim, né, a leitura. Eu não sei se a experiência foi diferente, assim, de absorção da história, mas eu sinto que ele é um livro que me emocionou muito e que eu quase chorei ali no final da leitura. Porque ele é muito emocionante mesmo. Então, se vocês forem ler ele, se preparem. Mas ele é um livro muito bom. Eu dei 5 estrelas para ele. Eu amei muito essa leitura mesmo. E mudando de clima, vamos para um livro que eu acabei não gostando, que é esse aqui, né? Mais uma vez com a emoção. Eu até estava interessada no começo da história, né? Parecia aquela fanfic, aquele livro da fofoca. Só que ele é um livro de romance. E o romance, para mim, estava muito sem sal. Um romance sem graça, capenga. Assim, eu não consegui sentir a química dos personagens. Não me trouxe momentos, assim, de suspiros, de tirar o fôlego. Não é aquele romance que você se envolve com os dois. Então, é um livro que acabou não funcionando muito bem comigo. Aqui fala que o livro é divertido, quente e com muita química. E eu discordo muito de Kirk's Reviews. Porque eu acho que o livro não foi divertido, ele foi chato em muitos momentos. Quente, tem uma cena hot, se eu for mencionar aí pra vocês. E com muita química, não senti química nos personagens, gente. Eu acho que eles funcionavam muito mais como amigos do que aquele negócio de amor, que eles eram apaixonados desde criança, mas não tinha aquela tensão entre eles, não tinha algo apaixonante, sabe, nesse casal. Então eu senti esse livro que foi muito fraquinho. Eu não sei se o outro livro da autora talvez seja melhor. Se alguém leu o outro livro, comente aqui pra mim se vocês gostaram. Mas o livro é interessante pela fofoca ali do passado, das estrelas do pop, mas só isso. O romance pra mim faltou
faltou muito pra me conquistar. E agora, gente, eu, né, depois daquele livro sofrido, do livro da sofrência e um livro que eu acabei não gostando, eu precisava achar um livro leve, aconchegante e que tem tudo para ser um livro 5 estrelas. Então eu acabei escolhendo Cafés e Lendas como aí minha próxima leitura. Eu estou na página 94, que é no capítulo 9. E ele tá sendo um livro bem gostosinho de ler, porque nós temos uma fantasia, na verdade, porque ele se passa aí num universo que lembra, assim, o RPG, tem orcs e outras criaturas ali desse tipo de universo. Por exemplo, nós temos a outra personagem que é um súcubo. Eu tive que pesquisar para saber o que era um súcubo, e é tipo uma criatura ali que meio que parece um diabinho, assim, em forma de mulher. Ela é muito sexy, atraente. Então essa daqui é a súcubo e a protagonista é a orc, é a Vivi e a Tandri. A Vivi, ela é uma orc que se aposentou ali das suas aventuras, porque ela vivia muitas aventuras de lutar com espada e lutar ao lado de ladrões e não sei o que, né? Ela resolveu largar essa vida dela para abrir uma cafeteria. E, gente, ela vai abrir a cafeteria num lugar que ninguém conhece o café. Ela chega nesse lugar que parece um lugar bem eclético, assim. Tem vários tipos de criaturas e pessoas convivendo nesse lugar, tipo uma cidadezinha. E ela resolveu ir morar nesse lugar, compra um estábulo para reformar ele, transformar numa cafeteria. E as pessoas de lá não conhecem o café, então ela vai apresentar o café. Como que ela vai vender café num lugar que ninguém conhece, né? Então ela acaba tendo a ajuda da Tandri, que ela contrata como ajudante. E a Tandri acaba ajudando ela, assim, nas ideias também ali pro café, pra divulgação e tal. Pelo menos é isso que aconteceu até essa parte que eu cheguei, gente. É só isso. É um livro, assim, que elas estão elaborando ali como criar uma cafeteria num lugar que não existe café, não existe cafeteria, né? Então é muito legal, um livro assim que parece suave, muito gostosinho de ler, que você não se preocupa com muitas coisas. Só que ele tem alguns elementozinhos de mágica, que por exemplo, a Vivi, ela tem uma pedra mágica, que antes de ela abrir essa cafeteria, ela foi atrás dessa pedra. E ela tá em posse dessa pedra e não dá para entender muito bem qual que é o poder dessa pedra, por que ela fica carregando essa pedra o tempo todo. Tem um pergaminho ali que fala sobre essa pedra também, que ela tá sempre segurando. Eu acho que tem a ver com pedidos mágicos. Talvez ela tenha feito algum pedido, ela acha que a pedra vai realizar um pedido dela. Eu acho que tem mais ou menos a ver com isso, assim, não entendi muito bem, mas é a parte mágica da história, eu acho que envolve essa pedra. E também começou a aparecer ali uns caras meio que ameaçando ali o negócio dela. Só que ela é uma orc, né? Ela era uma lutadora, ela lutava com espada, ela enfrentava monstros e tal, então é difícil alguém botar medo nela, né? Então vamos ver aí qual que vai ser essa encrenca com esses outros caras que apareceram aqui. Então eu tô curiosa, sabe? Eu tô lendo esse livro de uma forma bem suave. Eu acho que é esse o objetivo da leitura desse livro, para trazer assim um conforto mesmo. E eu acho que eu vou gostar. O livro vai ter um romance entre as duas personagens também, que eu estou adorando. Essa expectativa de como que vai ser o relacionamento delas também, como que vai evoluir isso. A Vivi meio que parece uma personagem um pouco atrapalhada também, é uma personagem mais tímida, sabe? Porque eu pensei que ela fosse uma personagem assim, porra louca, mas não, ela é uma personagem mais tímida na dela e meio sem jeito, sabe? Em alguns momentos. E a Tandri é totalmente o oposto dela, né? A Tandri já é mais direta, assim, nas coisas, você sente? Então eu acho que vai ser uma leitura que eu vou gostar bastante. Só no comecinho eu já senti isso. Ah, e pelo que eu tava vendo aqui no final do livro, ele tem um conto. Então o livro termina aqui. Isso aqui ainda é um conto no mesmo universo, fiquei curiosa pra isso. E tem um outro livro que foi lançado que é um prequel. É uma história da Vivi antes do Café e Lendas. Então eu espero que a editora Intrínseca também traga esse próximo livro.
Hora de atualizar o cestinho aqui agora. Teve um puxadinho aqui do cestinho, gente. Eu falei que ia chegar um monte de livro. Então, chegou esse aqui, ó, Incrível Livraria dos Corações. Chegou Se Você Pudesse Ver o Sol. A Quarta Asa, eu acho que já tava aqui. Esses 3 aqui já estavam. Então, aqui continua Percy Jackson. Esse da Paralela, Stephen King. Eu acho que esses aqui chegaram também. Serpente Prateada. Guild. A Rainha Sol, acho que é novo também. As Mulheres do Círculo Secreto, da Trama. E os 2 aqui da Cidade da Lua Crescente continuam. Então agora o cestinho tem um puxadinho. Estou cheia de livros para ler. Eu espero, gente, pelo menos manter só o cestinho. Eu tenho que finalizar esses aqui, ó. Por exemplo, não deixar acumular aqui ó, uma pilha também. Estou na luta. E eu terminei o livro, né, do Café e Lendas, que era a fantasia que eu tava lendo. Eu sei que muitas pessoas estavam empolgadas para eu ler esse livro e dar a minha opinião sobre. Eu até estava empolgada no começo da leitura, porque eu senti que foi uma leitura leve. Sabe aquele livro que você quer ler sem se preocupar com nada? É esse o livro, gente. Esse é o livro para você ler sem preocupação, porque ela só quer ter uma vida simples, ela quer construir a cafeteria dela, quer vender seu cafezinho. E daí tem as pessoas ali que ajudam ela e dão ideias para ela, daí ela coloca ali uns docinhos para vender, uns pãezinhos, ela coloca música ao vivo na cafeteria e várias coisas. A outra personagem ali acaba tendo várias ideias ali para elas incrementarem na cafeteria. Então, esse é um livro assim que você não se preocupa com as coisas, você só lê e segue o fluxo, ele é bem calminho. E por conta disso, eu acabei ficando com preguiça ali chegando no final da leitura, gente, porque não acontecia nada, sabe? E eu senti que eu fui perdendo o interesse na história. Eu acho que a minha real expectativa, assim, com ele é que ele trouxesse bastante aquele aconchego de família e amizades, dela encontrar um lar, do romance também que se forma aqui. Porque ele dá, né, essa expectativa, ó, amigos são a família que podemos escolher. E eu já senti outros livros com essa temática que me pegaram bastante, assim, foram livros favoritos com essa mesma temática. Por isso que eu tava com expectativa para esse. Só que o problema é que eu não consegui sentir essa conexão entre os personagens desse livro. Não tinha aquela conexão que você se importava bastante com eles. Por muito tempo aqui no livro, apesar dela ter vários amigos, várias pessoas ajudando, parecia que eu ainda sentia ela uma pessoa muito solitária, sabe? Então eu não conseguia sentir que realmente ela tinha amigos que amavam muito ela, que se preocupavam muito com ela. E só eram pessoas legais, pessoas queridas, sabe? Eu não conseguia sentir aquele clima de família mesmo. O romance também não senti muita conexão. Parecia que ia ser muito legal por elas serem diferentes uma da outra, mas sabe quando os personagens se beijam e você acha assim que é tão sem graça, assim, não tem aquela química, não tem conexão. Então, isso que eu senti muita falta, conexão entre os personagens para dar essa sensação de aconchego, essa sensação de família, essa sensação de amizade, que você se importa mesmo com a amizade deles. Então eu acho que faltou muito isso na construção ali dos personagens e dos relacionamentos deles. E por isso que eu acabei achando o livro muito chato em muitos momentos, porque daí não acontecia coisas. Tem uma questão mágica ali que é interessante, como que é abordado aqui na história. Tem uma reviravoltazinha, mas assim, muito sem graça. Quando eu tava chegando no final do livro, gente, eu fiquei com preguiça de terminar ele, pra vocês terem noção. Chegando ali no último capítulo, eu tava sem a mínima vontade de ler o último capítulo, de ler o epílogo. Então, por isso que eu acho que foi um livro, assim, muito mediano pra mim. Eu tava com expectativas de ser 5 estrelas, mas ele vai acabar sendo 3 estrelas. Ele só é gostosinho de ler, assim, sem você se preocupar com nada. E chegando aqui no final da leitura, tem um conto
no mesmo universo. O conto se chama Páginas em Branco. Eu comecei a ler ele, eu acho que ele conta uma história ali da Vivi e fiquei com preguiça de ler o conto, gente, pra vocês terem noção. Não terminei o conto. Resolvi abandonar o conto, não quis ler até o final. Infelizmente, gente, foi um livro assim que eu fiquei com preguiça. Essa é a definição do livro. Começo promissor, final preguiça. Então essas as atualizações que eu tinha para vocês aí para finalizar esse vlog. Me conte nos comentários se vocês se interessaram em algum desses livros que eu li aí nos últimos dias. Se vocês já leram algum, se vocês concordam com alguma coisa que eu falei, deixa aqui nos comentários. Se vocês forem comprar algum dos livros, tem o link da Amazon que eu deixo aqui na caixa de descrição de todos os livros mencionados. Vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante, gente. Salvem o link ali na aba de favoritos de vocês ali no navegador, que sempre quando vocês forem fazer compras pelo computador ali, vocês abrem direto no meu link. Quando vocês abrem o link pelo celular também, ali no Telegram, por exemplo, abre o aplicativo, funciona também, gente, quando ele abre o aplicativo ali pelo celular. Só que lembrando que vocês primeiro precisam clicar no link para depois colocar no carrinho. Se já tiver no carrinho, daí não funciona. Enfim, é para agradecer muito vocês que sempre buscam comprar, né, com o link que eu deixo ali da Amazon, porque até dá bastante trabalho colocar sempre o link de todos os livros. E se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ativem o sininho. Eu vou deixar aqui do lado a playlist com outros vlogs de leitura. Se você perdeu algum vlog, faz uma maratona aí de todos os vlogs para não perder nada. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!